Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 14. Como falamos no último vídeo, as bem-aventuranças, Mateus 5, versículos 3 ao 12, descrevem o caráter essencial que os discípulos de Cristo precisam ter e manifestar. Que o Senhor Jesus, ao afirmar que devemos ser o sal da terra, Mateus 5, versículo 13, e a luz do mundo, Mateus 5, versículo 14, ele, através dessas metáforas, ressalta não só o papel daqueles que o seguem, mas a importante influência que eles deveriam exercer no mundo. Essa influência esperada por ele e de seus discípulos não pode ser mera moralidade humana, mas a manifestação do poder transformador do Espírito Santo na vida de seus discípulos, como testemunho para o mundo. Veja Lucas 24, versículos 45 ao 49, Atos 1, versículos 7 e 8, aos Romanos 6, versículo 22, 2 aos Coríntios 3, versículo 18, e aos Gálatas 5, versículos 22 ao 25. Falamos da função primordial do sal. Veja o vídeo sobre Mateus 5, versículo 13, que, além de dar sabor aos alimentos, preserva, detém a decomposição dos alimentos, mas que também é usado como antisséptico, impedindo a contaminação e a proliferação de uma infecção. Que os cristãos, como tal, também têm o papel de neutralizar a influência do pecado, purificando a mentalidade do mundo. E hoje vamos falar do cristão como a luz do mundo, Mateus 5, versículo 14. Essa metáfora nos diz algo sobre as duas comunidades, o mundo, filhos das trevas, e a igreja, filhos da luz. O mundo é evidentemente um lugar escuro, com pouca ou nenhuma luz própria, por isso, precisa de uma fonte de luz externa para iluminá-lo. Leia João 3, versículos 19 ao 21, 2 aos Coríntios 4, versículo 6, João 8, versículo 12, e capítulo 9, versículo 5, e aos Colossenses 1, versículos 13 e 14. De fato, Cristo Jesus é, em sentido restrito, a única e verdadeira luz do mundo. Veja Evangelho de João 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5 e 12, versículo 35. Mas não tem como contrariar a própria afirmação do Senhor Jesus, de que seus verdadeiros discípulos, em comunhão plena com Ele, partilham dessa sua natureza, e como tal, são também luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Seus discípulos, por meio do próprio Senhor Jesus, são luz pelo fato de receberem dele a luz e a refletirem, no sentido de provocar reflexão, isto é, causar ou ser alvo de reflexão, com retorno completo ou parcial do que se propaga em um determinado meio, mudar a direção original. Ainda, no dicionário, reflexão significa ter influência sobre algo ou alguém. Veja 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 4 e 5, aos Efésios 5, versículo 8, e 1 de Pedro 2, versículo 9. Para entendermos bem como o cristão pode ser luz para os outros, a melhor forma de exemplificar isso é usando como exemplos a relação entre o Sol, a Lua e a Terra. Todos sabemos que a Lua, o satélite natural do planeta Terra, não possui luz própria, mas ela só pode ser vista quando reflete a luz do Sol. Da mesma forma, um cristão só pode ser visto pelo mundo, se tendo recebido a luz de Cristo, passa a irradiá-la, emitir, propagar, espalhar, por sua maneira de viver em semelhança de Cristo, no ambiente onde vive ou estiver inserido. Se os discípulos devem ser a luz do mundo, está subentendido que o mundo é um único grande espaço escuro. Leia com atenção Mateus 4, versículos 16 e 17, Lucas 1, versículo 79, João 1, versículo 5 e 12, versículo 46, e livro de Atos 26, versículo 18. Nessa escuridão as pessoas se batem, ferem-se no corpo e na alma. Quem traz luz para dentro dessas trevas, que significam noite e desesperança totais, é unicamente Jesus e seus seguidores fiéis, iluminados por Ele. Por isso, não devemos dormir o sono negligente das trevas, e além de evitar as obras infrutíferas das trevas, todo prazer ou atividade que derive em pecado, devemos ir além, denunciando sempre, já que, frequentemente, nosso silêncio pode ser interpretado como aprovação. Deus necessita de pessoas que defendam o bem e denunciem o mal em qualquer lugar que estejam. Fale com amabilidade do que é bom e verdadeiro.
leia Efésios 4, versículo 29, e aos Colossenses 4, versículo 6, e não se deixem apagar, leia Mateus 5, versículo 15 ao 16, capítulo 6, versículos 22 ao 23, e aos Efésios 5, versículos 10 ao 14. Para pensar, ser luz não é algo que as pessoas consigam por si mesmas. O ser e viver na luz estão inseparavelmente entrelaçados e se manifestam em uma conduta condizente com a fé que temos em Cristo Jesus. Leia atentamente João 1, versículos 4 ao 5 e versículo 9, capítulo 8, versículo 12, Lucas 11, versículos 34 ao 36, e 2 aos Coríntios 6, versículo 14 parte B. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.